Uma das coisas que sempre me encantaram na pessoa de Jesus é essa capacidade peculiar que ele tinha de ver o essencial nas pessoas. Jesus não era um homem que se detinha à superficialidade, ao raso. Era um homem que tinha aquela capacidade de ver o coração, de ver o desejo, de ver aquilo que estava exatamente no âmago, na essência de cada pessoa. É interessante porque eu estava lendo tempos atrás os ensaios de Khalil Gibran, um pensador, ensaísta e filósofo árabe. E Gibran dizia exatamente isso, que é de fundamental importância que para que nós entendamos o coração e a mente de alguém, nós precisamos olhar para o desejo do outro. Os desejos não mentem nunca. É importante percebermos justamente isso. Você só vai compreender profundamente alguém quando você é capaz de tirar os olhos daquilo que o outro está fazendo e colocar os olhos naquilo que o outro deseja. Ernest Bloch também é outro filósofo alemão que dizia que não existe mentira nos desejos. O desejo entrega o nosso caráter. A gente pode às vezes, por exemplo, durante 4 anos trabalhar com a caridade, com cestas básicas, ajudando o próximo. Mas o desejo mesmo é que depois de 4 anos eu me candidate à eleição e depois use isso como um argumento de que eu sou uma pessoa extremamente caridosa. Eu posso acolher alguém na minha casa, dar a ela um bom café, um bom almoço, fazer uma boa festa, mas o meu desejo mesmo é justamente outro, é muito contrário àquilo que eu estou mostrando para ela. Veja que Jesus está numa casa de um fariseu, ele é um convidado. Mas existe, nesse texto, há um contexto muito profundo, que só quem conhece um pouquinho da cultura judaica vai compreender o que exatamente eu estou querendo dizer aqui. Naquela época, quando chamava-se alguém para ir em casa, para ir numa festa, para ir comer, para ir um banquete com suas ricas iguarias, a primeira coisa que fazia-se com um convidado é lavar os pés. E depois dava o ósculo, o beijo. E isso o fariseu não fez com Jesus. Jesus já compreendeu qual era o desejo daquele fariseu. Existia uma espécie de uma superficialidade neste convite de refeição. O desejo daquele fariseu não era olhar para Jesus e ver nele o Filho de Deus. Muito pelo contrário. O desejo daquele fariseu era questionar a Jesus. Era colocá-lo na berlinda. E Jesus percebeu que não havia uma boa intenção naquele grupo de fariseus, de mestres da lei, que estavam ali naquele momento. E aí, minha gente, nós percebemos que a psicologia e a psicanálise, sobretudo, vai nos ensinar que os nossos desejos se transformam nos pais dos nossos sonhos. O desejo é o pai da nossa vontade. Nós aprendemos, por exemplo, que o desejo é que nos move para os nossos objetivos. Os fariseus tinham um objetivo em ter Jesus naquele momento ali. Mas de repente interrompe aquela festa, aquele banquete, aquela refeição, uma mulher com outro desejo. Uma mulher que era vista como pecadora. Uma mulher que, aos olhos da sociedade da época, uma mulher com uma vida torpe. Mas uma mulher que em algum momento descobriu que naquele homem chamado Jesus estava a esperança da sua mudança radical. E ela então entra como penetra naquela festa, ela não era convidada. Você imagina os olhares para aquela mulher, de repúdio total. Primeiro que uma cultura extremamente patriarcalista e machista. Segundo, uma mulher tida como pecadora, uma mulher entre aspas tida como a mulher da vida. Uma mulher que entra naquela casa
vai direto aos pés de Jesus, um rito quase sedutor, porque o que ela faz é um rito sedutor na época. Vai jogar perfume nos pés, vai passar o cabelo, vai chorar, vai aquebrantar o coração. Mas naquele momento, Jesus está vendo o desejo daquela mulher. O olhar de Jesus não é como o olhar dos fariseus, que era um olhar superficial. Ele está vendo o fundo do coração daquela mulher, e aí ele percebe que existe nela um desejo de encontrar um amor definitivo, de encontrar alguém que de fato pudesse suprir todas as suas carências existenciais mais profundas. É por isso que neste ato Jesus não a repudia, muito pelo contrário, ele ainda usa essa mulher, ou utiliza essa mulher como testemunho, como modelo, como protótipo. Veja, o que ela fez vocês não fizeram comigo. Ela lavou os meus pés, ela me beijou. Vocês não fizeram em nenhum momento isso para comigo. Vocês esbarram na superfície dela enquanto pecadora, porém eu estou vendo o desejo no coração dela. Por isso que quando se fala em ver com o coração, não é sentimentalismo idiota que nós temos hoje não, minha gente. Ver com o coração é ver o desejo que o outro manifesta a cada um de nós. Porque o desejo, em hipótese alguma, ele pode nos enganar. Você observa o que o outro de fato está desejando e objetivando a vida dele, é fato. E aí você olha e percebe justamente isso aqui. Os fariseus, os doutores da lei, veem a superfície, veem a aparência e Jesus vê a essência. Ao mesmo tempo nós percebemos aqui que esta mulher estava no limite dela. Por quê? Uma mulher que já tinha se relacionado com muitos homens, mas que nenhum daqueles pseudo-amores tinham de fato satisfeito essa mulher na sua totalidade, na sua integralidade. Uma mulher que vivia romances passageiros e que buscava o permanente, que buscava não mais o ilusório, não mais o quimérico, mas que buscava de fato alguma coisa concreta, profunda. E esse alguém era Jesus. O que esse texto hoje traz de lição para cada um de nós é: onde você tem canalizado os teus desejos? Voltando a pensar aqui em Khalil Gibran, esse grande pensador árabe, de que exatamente para entender o coração e a mente de alguém, olhe para que aquele alguém deseja. O que você deseja para a tua vida? Mas vejam vocês que existem desejos que são sãos. Desejos sãos nos levam para caminhos sãos. Desejos torpes nos levam para caminhos controvertidos. Por isso não se detenha muito, minha gente, como o outro se veste, como o outro fala, com o que o outro tem. Tudo isso é ilusão. Quantas vezes nós fomos decepcionados porque nós colocamos na imagem do outro todo o seu atributo, todo o seu valor, e de repente o outro foi mostrando que dentro dele havia um desejo totalmente desconexo com aquela primeira imagem que ele nos apresentava. E aí quando aquela máscara cai, você fala: meu Deus, eu não acredito nisso. Pois é, você viu só a superfície, você não viu o coração. Aqui é a mesma coisa. Jesus, se não olhasse para o desejo dos fariseus e para aquela mulher, cometeria o mesmo erro. Veja, estou numa festa, estou num banquete, prepararam comilanças para mim, é porque me ama muito. Não necessariamente. Jesus percebia que no coração daqueles mestres da lei, no coração daqueles fariseus, não havia amor nenhum pela pessoa dele, muito pelo contrário. Havia sim um desejo de questioná-lo, de pô-lo na berlinda, de arrumar uma prova cabal que pudesse então condená-lo, porque Jesus naquele momento causava muitos problemas para os religiosos, para os ortodoxos da época. Mas de repente chega uma mulher da vida, uma mulher que todo mundo olha torto, uma mulher que todo mundo comenta o passado, o erro, o pecado, que vê exatamente a carcaça,
Mas aí tem um Jesus que vê o desejo. O que ela fez era um ato ousado demais para aquele momento. Não só pelo fato de ser caríssimo o alabastro, era muito caro aquele perfume. Não só pelo valor do perfume em si, mas pelo gesto ousado, corajoso, a quebra do protocolo daquela mulher. E aqui ele vai compreender, aparentemente, ela é uma coisa, mas no fundo, ela é outra, porque Jesus viu o desejo que a movia. Os nossos desejos podem nos libertar ou nos condenar, porque os nossos desejos nos levam para as nossas escolhas. Os fariseus escolheram questionar, distanciar e fechar o coração para Jesus. A pecadora, com seu desejo, escolheu romper a barreira, aproximar-se de Jesus como sua única esperança e aquebrantar o coração chorando aos pés dele. Chorar significa: Senhor, eu não quero mais essa vida transitória, infeliz que eu tinha. Eu quero uma vida real agora. Anselmo Green, que é outro teólogo alemão, ele vai dizer em uma de suas obras que o ser humano, mesmo que ele não queira e mesmo que ele não saiba, está incutido nele, até porque Santo Agostinho também diz a mesma coisa. O ser humano tem um desejo profundo, que é o desejo da transcendência. Isso está inato, isso é inato, é inerente em cada um de nós. Está no nosso cerne vital. Fomos criados assim por Deus. Santo Agostinho e depois Anselmo Green, que vai interpretar a transcendência na essência do ser humano, vai dizer uma coisa muito interessante. De vez em quando a gente diz: eu desejo alguma coisa além do que eu já tenho. Porque aquilo que você conquistou ao longo da tua vida, seja com seus 30, com seus 40, com seus 50, com seus 60, sei lá qual seja a sua faixa etária. Você sonhou em estudar, você estudou. Se formar, se formou. Em ter o teu negócio na qual você se especializou, você conseguiu. Você é um profissional em ascensão. Está super bem, economicamente falando. Ok. Mas ainda dentro de você existe um desejo que é muito maior. É quase insaciável. É este desejo insaciável que Anselmo Green e ao mesmo tempo Santo Agostinho vai nos ensinar, que é o desejo que nós temos por Deus. Não dá para explicar, não dá para narrar, não dá nem para colocar em símbolos ou alegorias o que é esse mais. Mas existe dentro de nós um impulso, uma vontade, um desejo, algo, uma coisa que nos estimula a ir além. Só que aí a gente se perde, porque a gente acha que isso então é relacionamento, a gente acha que isso então é trocar de carro, que isso é ganhar mais, que isso é por isso que muita gente se perde, não sabe ler o Deus que habita nele. De vez em quando nós temos o sentimento de ir além, de ter esse mais, algumas pessoas se corrompem, minha gente, se perdem, se vendem. Ele acha que não, então agora eu tenho que crescer mais, então eu vou me corromper, eu vou me aliar a qualquer um. E na vida religiosa também não é diferente. Só que ele não percebeu que esse mais não é dinheiro, não é pessoas, não é carro, não é pós-graduação, não é. Esse mais é Deus. Esse texto de hoje é um texto extremamente filosófico e teológico, muito profundo, porque essa mulher nos ensina como devemos canalizar o desejo, principalmente para quem conhece a Deus. Todas as vezes que tua mente, teu coração pedir mais, presta atenção que este mais pode levar você para um buraco, para um poço, para um abismo sem fim.
É assim que as pessoas se corrompem, minha gente. É assim que as pessoas se perdem. Às vezes esse mais leva a pessoa a fazer extravagâncias com a própria vida, com a própria saúde, com os próprios bens que conquistou com tanto trabalho, com tanta dificuldade. E esse mais ninguém pode preencher. Esse mais é só Deus. Eu poderia ficar aqui com esse texto hoje o dia inteiro, porque o texto é muito rico em informações, ele é profundo no campo existencial. Mas isso já basta. Só para você pensar. Quando a tua carência chegar, quando você se cansar do provisório, não procure outro provisório. Não supra a tua carência com o primeiro sorriso bonito que alguém dá para você. Não se iluda. O teu desejo, o teu coração, a tua mente, a tua essência, o teu ser está pedindo mais. E este mais, só Deus poderá te dar e te satisfazer. Todo mundo tem carências. A filosofia nos ensina que nós somos seres carenciais. E é verdade, porque a teologia consegue reler isso de um ângulo, de um prisma fantástico. Os teólogos, relendo os filósofos, vão dizer que essa carência que nós temos é justamente uma carência que nos leva todos os dias a procurar Deus. Todos os dias nós temos necessidade de Deus. Dinheiro é ruim? Não, não é ruim. É ruim ter um carro bom? Não, não é ruim. É ruim ter uma mulher, um marido, uma família linda? Não, claro que não, ninguém disse isso. Mas é ruim se o meu desejo estacionar nisso. Porque eu preciso daquele que é perfeito. E só quem pode me dar a perfeição é aquele que é perfeito, Deus. A gente cobra muito a perfeição do outro, mas o outro não pode dar aquilo que nós também não podemos dar, porque somos limitados até por demais. Essa mulher de Lucas 7, essa mulher é fantástica. Essa mulher nos leva a pensar muitas coisas na vida. Por mais que as pessoas te julguem na sua superficialidade, não se preocupe. Continue focando os teus desejos naquilo que é bom, naquilo que é saudável, e esse mais sempre em Deus, sempre. Interessante que no fim dessa história toda aqui, Jesus vai dizer: Simão, entrei na tua casa, não fui bem acolhido, essa mulher é uma invasora, e me acolheu da maneira mais linda, mais profunda que alguém poderia me acolher. Por isso eu posso perdoar os pecados dela, porque eu sei que ela tem boas intenções. Porque chega uma hora que as máscaras elas precisam cair, elas vão cair, mais cedo ou mais tarde. Pode se ensaiar por algum tempo, pode ser ator e atriz por algum tempo, mas uma hora a novela termina, uma hora tem um capítulo final. E aí precisa sair de cena e deixar o ator ou atriz e voltar para a realidade. E é aí que muitas coisas acontecem de forma real na vida de muita gente que mascarou o tempo todo. Que Deus nos dê a capacidade de canalizar os nossos desejos para o que é bom. O mundo de hoje é tão maluco que as pessoas o tempo todo têm que dizer que está bem, está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. As pessoas só toleram quando você está bem. Você viaja de repente para uma praia com a família, não foi boa viagem, foi péssima viagem. Mas tem que falar que foi bem, não, foi bom, foi ótimo, foi lindo. Eu amo o curso que eu faço, eu amo onde eu trabalho. Tudo mentira. Só que o desejo não mente. Porque por mais que o outro diga que ele ama o que ele faz, você vê que ele faz com mediocridade, que ele faz pela metade,
que ele não é feliz no que faz, porque o desejo vai revelando quem ele de fato é. Não adianta. Sem o Espírito Santo nós estamos perdidos. E é esse Espírito Santo nos dá capacidade de discernimento, de caminharmos pelos caminhos corretos desta vida. Por isso, minha gente, se cuida. Não julgue ninguém pela imagem, e nem muito rapidamente. Não chame qualquer um de amigo da noite para o dia. E nem permita que entre na tua intimidade só porque deu um sorrisinho. Ai, deu um sorriso porque está apaixonado por mim. Larga a mão de ser carente. Cuidado com tuas carências. Tenha paciência, tenha calma, porque o tempo revela os desejos do outro. O tempo revela o coração do outro. Por isso a Bíblia diz, de 1000 tenhais somente um conselheiro, a quem você possa confiar, e ainda assim, seja prudente. Cuide-se, e cuide de quem você coloca dentro da tua vida. A Jesus, uma salva de palmas.